Olá, o meu nome é Lídia e eu vou acompanhá-los no estudo referente ao orçamento público. Antes de nós começarmos a matéria refletiva sobre o orçamento público, vamos ver as definições de alguns outros conceitos para a gente se familiarizar com o tema. Vamos começar com administração pública. A administração nós sabemos que vem de gerenciamento, né? É o funcionamento, estrutura e o rendimento de uma determinada organização. Então, como seria na administração pública? O gerenciamento das ações que se referem à ação do Estado, que dele dependem direta ou indiretamente, né? Então, a administração pública é o elo de ligação entre os cidadãos e o poder público, porque através dela chegam os serviços prestados à sociedade. Né? Imagine um Estado sem uma administração pública, né? Se nós não tivéssemos governantes, onde o mais forte prevaleceria sobre o mais fraco, né? Não teria uma organização. Então, para isso existe o Estado, para organizar o ambiente onde a gente vive. Né? Para isso existe a administração pública. Através da Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ainda no artigo 18º, fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Então, a administração pública é todo o aparelhamento do Estado em qualquer de suas esferas. E quando eu falo as esferas, eu falo cada um dos entes federados, né? Nós estamos englobando os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, né? Com a finalidade de atingir as necessidades da coletividade que ele governa, cada um no seu lugar, né? O município atendendo a sua cidade, o estado atendendo todas as cidades referentes ao seu estado e a União atendendo o Brasil como um todo, né? Inclusive o Distrito Federal. Então, cada um dos entes federados vão ter a sua administração pública, né? A União, a administração pública federal, os estados, a administração pública estadual, o Distrito Federal, a administração pública do Distrito Federal e os municípios, a administração pública municipal. Em cada uma das esferas se desenvolve a administração pública, lembrando que ela não é só a execução dos serviços públicos, mas também definir a direção que vai tomar, ter um controle geral das atividades para atingir um objetivo final, que é o bem-estar da sociedade. A administração pública ela pode ser direta ou centralizada ou indireta e descentralizada. A administração pública direta ela está ligada diretamente ao chefe do executivo em todos os níveis de governo, ou seja, na União, ela está ligada diretamente ao gabinete da Presidência da República e aos ministérios, né? Nos estados, ele está ligado diretamente ao governador e às secretarias de estado. No município, está ligado ao prefeito e às secretarias municipais. Essa é a administração direta. A administração pública indireta ou descentralizada executa serviços públicos, sendo caracterizadas por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Ou seja, é quando o Estado distribui competências, né? É um conjunto de entidades que prestam serviço público ou de interesse público e estão ligadas a um órgão da administração direta. Então, nós temos aí como exemplo as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações e serviços sociais autônomos. Falando agora um pouco mais sobre orçamento e como ele faz parte da nossa vida. Todos nós já organizamos alguma vez algum evento, uma festa, uma viagem que vai despender dinheiro e que a gente tem que organizar com uma certa antecedência. Para você fazer uma festa, você precisa saber quantas pessoas você vai convidar, com quanto tempo de antecedência isso tem que ser feito, o que vai ser servido, quais os serviços você vai ter que contratar, como você vai pagar e de onde virá esse recurso. Né? Isso nada mais é do que o orçamento, então está presente na nossa vida, né? E na administração pública não vai ser diferente. O orçamento público, ele já é uma ferramenta de gestão obrigatória, legal, prevista na Constituição Federal, passando a ser um conjunto de leis. Então, na Constituição Federal, no artigo 165, diz que o orçamento é uma ferramenta obrigatória e que ele deverá ser uma lei, que na verdade não é uma só, são 3 e futuramente, mais para frente agora a gente vai ver quais leis são essas. Orçamento.
Vamos agora ver a definição de orçamento, né? Ação ou efeitos de orçar. Cálculo dos gastos a fazer com a realização de qualquer obra ou empresa. Cálculo prévio da receita e despesa. O do Estado. Fixação das despesas públicas e estimativa da receita para um ano fiscal. Essa é a definição do dicionário, mas vocês podem procurar na internet, procurar outras definições de orçamento para enriquecer o conhecimento de vocês. Esse orçamento continua presente na nossa vida, como eu falei para vocês. Dentro da nossa casa, a gente tem as nossas despesas do cotidiano, a gente paga aluguel, paga IPTU, paga mensalidade escolar, paga alimentação, nós temos as nossas despesas mensais. Para isso, nós temos o nosso salário. Então, a gente tem a nossa receita e a nossa despesa. Então, ele faz parte do nosso cotidiano realmente, né? Ele é de extrema importância na nossa vida. Sem ele, nós podemos passar por dificuldades. Se a gente não se organizar, gastar mais do que a gente ganha, a gente vai passar por algumas dificuldades, né? Então, no Estado não poderia ser diferente, né? Principalmente no setor público, onde ele lida com recurso que vem de nós mesmos, dos cidadãos. Nós pagamos os nossos impostos, geramos a receita para o Estado, nada melhor do que ele fazer a execução do gasto desse dinheiro ordenadamente, através do orçamento. Para isso, ele tem que ser feito um planejamento. O orçamento está diretamente ligado ao planejamento. Para isso, vamos ver agora a definição de planejamento. Planejamento é o processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos objetivos, visando o melhor do funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios, materiais e recursos humanos disponíveis, visando a concretização de objetivos em prazos determinados e etapas definidas a partir dos resultados das avaliações. Grande esse conceito, né? Está no material de vocês. Inclusive, eu sublinhei alguns itens que a gente pode olhar com mais calma. Planejamento é o processo de busca de equilíbrio, ou seja, eu não posso pensar em fazer além do que eu posso. Eu preciso ter um equilíbrio entre quanto eu vou gastar e quanto eu vou receber. Eu não posso pensar em fazer uma despesa maior do que a minha receita, né? Busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos objetivos, visando ao melhor do funcionamento, ou seja, sempre buscando a eficácia, sempre buscando a melhor forma de executar determinada ação. De empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, ou seja, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um cenário do que eu tenho na minha frente, para poder atender da melhor forma, né? Ato de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação. Eu preciso executar uma ação, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu preciso executar da melhor forma possível. Por isso tem que ser feita uma reflexão, né? Processo de previsão de necessidades, ou seja, eu tenho que prever com antecipação, eu tenho que me antecipar o que vai ser necessário, né? E racionalização de empregos de meios e recursos, ou seja, utilizar o que eu tenho da melhor maneira possível, visando a concretização de objetivos em prazos determinados. Ou seja, na minha vida mesmo, pessoal, se eu quero alcançar um objetivo, eu preciso estipular uma meta, eu preciso estipular um prazo para que eu possa realizar aquele determinado objetivo na minha vida. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Em quanto tempo eu quero fazer isso? Eu vou guardar dinheiro? Eu vou parcelar? Vou financiar? Isso tudo eu tenho que me preparar e me organizar, né? Me antecipar, mas estipular um período determinado. E dessa forma é feito o planejamento, né? Prazos determinados e etapas definidas a partir dos resultados das avaliações, né? A gente tem que estar sempre avaliando se aquela determinada ação está sendo boa, não está sendo boa, vamos mudar, vamos melhorar. Tem que estar sempre se fazendo uma avaliação. Planejamento está ligado diretamente ao orçamento, né? Eles têm uma relação estreita, sendo que o orçamento é ferramenta do planejamento. O planejamento é o levantamento geral do que é necessário para atender um objetivo estabelecido, né? O orçamento, então, é um estudo financeiro das ações planejadas. É o que vai proporcionar a realização do que foi planejado, né?
financeiramente falando. O orçamento vai estabelecer os recursos financeiros para atingir esse objetivo. Agora vamos falar sobre orçamento público. Vamos trazer esse conceito de orçamento, de planejamento para a área pública. Orçamento público. Esse é o conceito que está no material de vocês também. É o planejamento feito pela administração pública para atender durante determinado período aos planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos. Ou seja, é um planejamento que a administração fez com antecedência para atender durante um período, como eu falei para vocês, a gente tem que colocar a periodicidade, aos planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos, ou seja, aquele governo, aquele gestor daquele período de 4 anos desenvolveu planos e programas de trabalho. Então, por meio de planificação de receitas a serem obtidas e os dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à sociedade. Então, ele vai dar continuidade ao que está sendo feito e vai proporcionar as melhorias quantitativas e qualitativas dos serviços que são prestados, né? Então, vamos dar continuidade. O orçamento público no Brasil é uma ferramenta gerencial obrigatória, como já falei, a partir da Constituição Federal de 88. Então, sempre que se trata de algo regulamentado, é bom saber a base legal que o fundamenta. Então, é bom que vocês leiam a Constituição Federal, nos artigos de 165 a 169, a Lei nº 4.320, de 1964, e a Lei Complementar nº 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tudo que diz respeito ao orçamento público está nesses 3 instrumentos, e seria bom que vocês estudassem e aprofundassem os seus estudos na leitura dessas leis, tá? Orçamento público como ferramenta de gestão. Então, o gestor público, quando ele vai utilizar o orçamento público como uma ferramenta de gestão, ele tem que saber o que é necessário, na verdade, né? Para que ele seja usado como uma ferramenta de gestão. Primeiro, ele tem que fazer, como eu já disse, aquele cenário, né? O que é necessário? O que a população necessita naquele momento? Claro que também tem que ver onde é necessário. Cada região tem uma necessidade diferente. O que eu vou atender em determinado bairro, eu não vou atender no segundo bairro. Então, o gestor ele tem que ter esse cuidado de estar fazendo um estudo muito aprofundado a respeito das necessidades da população. E depois, em quanto tempo levará para executar, né? Então, ele tem que saber o que é necessário, onde é necessário e quanto tempo levará para executar, né? Lembrando sempre que as atividades governamentais devem proporcionar à sociedade o atendimento de suas necessidades básicas, né? Então, tem que ver o que é prioritário, onde será realizado, as necessidades são diferentes, né? E para isso ele vai usar os recursos para pagamento de pessoal, serviços, obras, tudo isso para que a população tenha atendido as suas necessidades básicas, né? Ele tem que contar com profissionais capacitados para poder elaborar esse orçamento. Ele não pode fazer de maneira desordenada, não pode fazer de maneira amadora, ele tem que fazer de forma profissional, né? Para isso, ele precisa seguir, tem que ter algumas características, que eu vou passar para vocês agora. Primeiro, tem que fazer levantamento das prioridades, como eu falei, o que é realmente necessário para atender a população, né? Efetuar um planejamento com definição de objetivos, metas e diretrizes. Isso tem que estar muito claro no orçamento público, né? O que ele deseja atingir, como ele deseja atingir, em níveis mínimos de detalhamento, para que fique muito claro no documento. As prioridades atendem às necessidades da sociedade, então o gestor público ele tem que estar ligado diretamente à sociedade, ele tem que saber, tem que estar ligado o que as pessoas pedem, o que a população que o elegeu está precisando, né? Há recursos disponíveis, então ele tem que saber se o que ele quer realizar é possível ser realizado financeiramente. A elaboração de um documento, proposta orçamentária formal, né? Então eles vão fazer esse estudo, vão levantar as prioridades, disso vai sair um documento, né? Que é o orçamento, uma proposta orçamentária formal.
Essa proposta é encaminhada para o Legislativo, né? Se for no município, vai para a Câmara dos Vereadores, se for no Estado, vai para a Assembleia Legislativa e assim por diante. Após aprovação, execução das ações planejadas, né? Então, ela vai se transformar em lei e aí ele pode executar, né? Para que o orçamento público seja efetivo, não basta apenas planejar. O que foi planejado deve ser seguido à risca e deverá ser avaliado constantemente. Deve respeitar as regulamentações legais e os prazos a serem cumpridos. Como nós estamos falando de administração pública, tudo dentro da administração pública tem que ser legalizado. A gente só cumpre as leis na administração pública, né? Então, o que fere qualquer lei não pode ser realizado pela administração pública. E tem que ser executado tudo que foi planejado, até porque a lei de responsabilidade fiscal exige isso do gestor, né? Agora nós vamos ver alguns tipos de orçamentos públicos, né? Vamos contar um pouco o histórico de como foi iniciado esse tipo de orçamento desde o início, né? O orçamento tradicional, ele faz o levantamento das receitas, o relacionamento das despesas com manutenção das atividades existentes, sem implementação de novas ações ou políticas. Ou seja, ele só fazia uma listagem do que o governo ia receber, uma listagem do que ele ia gastar com a manutenção das atividades. Então, ele não tinha implementação de novas políticas ou novas ações, né? Ele representa o início da evolução do orçamento público, mas hoje ele já não cabe mais, porque as gestões hoje elas estão preocupadas realmente em novas políticas já na elaboração do orçamento público, né? Na elaboração da proposta eles já querem incluir novas políticas, novas metas, aquisições de novos de investimentos, né? na área pública. E esse tipo de orçamento não abrangia esse tipo de coisa. Então, o que acontecia? Só se atendia novas ações ou políticas se houvesse um superávit ou sobra orçamentária, né? Então, não é uma boa modalidade de orçamento, né? Nem muito atual. Ele era baseado no histórico do ano anterior, ou seja, o que o gestor utilizou no ano anterior, ele fazia uma média e fazia a previsão para o ano seguinte. O outro tipo de orçamento é um orçamento base zero, com ponderação de custos e benefícios. A prática de orçar previamente toda a renda recebida e diminuir alguma das despesas sempre que a outra for aumentada. Então, base zero porque ele faz um equilíbrio entre receita e despesa, ficando com a base zero, né? Não tem um excesso de superávit orçamentário ou sobra orçamentária, não existe. Sempre que há um aumento de uma despesa, diminui da outra, né? É baseada nas necessidades e nos benefícios. E, enfim, o orçamento-programa, que é o que é atualmente utilizado, né? É o planejamento de objetivos e metas como ponto de partida para a elaboração do orçamento, né? Mais apropriado para os dias atuais, pois tem como objetivo o máximo aproveitamento da utilização dos recursos públicos durante a execução das atividades da administração pública. Então, é uma evolução na forma de se elaborar o orçamento, né? Os recursos financeiros para cada unidade vincula-se diretamente ou indiretamente aos objetivos a serem alcançados. Ele trata profissionalmente do orçamento, né? Aí sim vai começar a fazer todo aquele planejamento que a gente já sabe como é feito, com objetivos, com metas, com diretrizes, né, a serem alcançadas. Então, esse orçamento-programa é o mais utilizado e é o que atualmente todos os entes federados utilizam, né? Agora vamos falar, dentro ainda do orçamento-programa, nós temos as etapas do diagnóstico da situação, o estabelecimento das prioridades, a apresentação das soluções alternativas, definição de objetivos, determinação das atividades para concretização dos objetivos e determinação de recursos humanos, materiais e financeiros, ou seja, ele engloba tudo, né? Faz o diagnóstico, estabelece as prioridades, ele utiliza todas essas etapas para que ele fique redondo, para que ele atenda às necessidades de uma maneira correta, né? Vamos agora falar sobre outro tipo de orçamento, que é o orçamento participativo, né? A participação, o que é o orçamento participativo? É a participação popular no orçamento como forma de aproximar o governo do cidadão, né? No Brasil, no final dos anos 70, em Lages, Santa Catarina,
já vinha falando sobre essa discussão da população junto aos governos sobre o que era importante ser colocado no orçamento, quais eram as necessidades prioritárias, né? Então eram feitas reuniões em regionais com debates para que a população coloque suas prioridades em cada região, né? No Brasil, ela já é feita em mais de 100 municípios, com a participação direta das pessoas em discussões que definem as prioridades para a destinação dos recursos públicos, né? Então, tem embasamento legal na Constituição Federal, inciso 12º, artigo 29, a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, né? Então, o orçamento participativo é o quê? Uma forma moderna de gestão administrativa pública que busca integrar as diversas regiões, contribuindo para a formação da educação política e partilhando responsabilidades entre a sociedade e o governo. Então, por que ela integra as diversas regiões? Porque se são feitas discussões lá no bairro, né, entre as regiões, cada uma vai saber da sua necessidade e assim o governante vai ter uma visão muito mais clara do que é a real necessidade daquela população, né? A prefeitura começa a gastar mais na área social, porque ele vai atender às carências apontadas pela própria população, né? Nisso também aqui quando fala de partilhar responsabilidade entre sociedade e governo, é interessante, porque a sociedade também é responsável pelo que o governo vai executar, que foi indicada pela população, né? Então pode ser incentivado tanto pelo poder legislativo como pelo executivo, né? Se for pelo legislativo, eles buscam lá nessas regionais o que a população espera, o que a população precisa e eles levam para o executivo. Ou o próprio executivo pode estimular esse tipo de discussão, né? Vamos agora falar sobre a classificação do orçamento, tá? Isso está também na Constituição Federal, no artigo 65, né? As leis de iniciativa do Poder Executivo serão Lei do Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamentos Anuais, né? A Constituição Federal, ela serve de base para as constituições estaduais, estaduais e tanto municipais. Então, ela vale para todas as esferas, né? Se vocês forem ver na Constituição do Mato Grosso do Sul, por exemplo, essa mesma instrução está no artigo 160 da Constituição do Mato Grosso do Sul. Então, cada estado tem sua Constituição, mas como é a Constituição Federal que rege a legislação dos estados, elas estão parecidas, né? Praticamente iguais. Então, o que diz? Que a administração pública precisa ter um plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Agora nós vamos conhecer cada um deles, né? O PPA é um plano onde serão descritas todas as diretrizes para que a administração pública cumpra as metas e os objetivos planejados para todo o mandato do governante. Ou seja, é o famoso programa de governo, né? É o principal instrumento de planejamento das ações do gestor público. Primeiro, porque ela é a primeira classificação orçamentária, né? Ela vem antes de todas as outras. E depois porque ela abrange todos os objetivos e metas, né? Ela vai ter a validade no ano seguinte à sua aprovação. Então, a gente vai ver um esquema mais para frente que vocês vão entender melhor essa validade do PPA e das outras leis, né? Na esfera federal, o projeto do PPA é entregue até o dia 31 de agosto para o Poder Legislativo. Essa data está fixada na Constituição Federal também, depois vocês dão uma estudadinha, tá? Dentro daqueles artigos do 165 ao 169. Na elaboração do PPA, não será discriminado os valores de recursos a arrecadar ou desembolsar, né? Ao ser transformado em lei, o PPA tem duração de 4 anos a partir do 2º ano de mandato. Então, dentro do PPA, nós não vamos ver valores, nós vamos ver os programas, os projetos, as atividades e as metas a serem atingidas, mas isso não tem valores, tá? Eu fiz um esquema aqui, espero que vocês entendam, né? A gente está vendo aqui. O mandato presidencial, ele tem 4 anos, né? A partir, no primeiro ano, ele vai elaborar o seu PPA, vai entregar até o dia 31 de agosto, vai mandar para o Legislativo vai ter a sua comissão de orçamento, que vai analisar, vai ver se aquele PPA
né, bacana, se vai aprovar, aprovou, é transformado em lei, ele tem vigência a partir do 2º ano do mandato e ele tem vigência até o 1º ano do mandato subsequente, essa parte rosa que vocês estão vendo aqui no esquema, né? Então, depois a gente volta nesse esquema quando falarmos de lei de diretrizes orçamentárias, de LOA, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu coloquei essa seta de cima por baixo porque essas leis elas têm uma certa hierarquia. Não que uma é mais importante que a outra, mas uma vem antes da outra. Porque hora que nós temos um PPA, né, de 4 anos, tudo que vem na lei de diretriz orçamentária tem que estar no PPA. E tudo que está na lei de orçamento anual tem que constar da lei de diretrizes orçamentárias, que tem que constar do PPA. Portanto, tem uma certa hierarquia, né? Então, por isso tem essa seta de cima para baixo. Depois nós voltamos nesse slide para vocês entenderem melhor, tá? Vamos falar agora das leis de diretrizes orçamentárias, né? É um instrumento de metas e diretrizes anuais sem levar em consideração os valores. Só que isso era antes de 2000, antes da lei de responsabilidade fiscal. Antes disso, a lei de diretrizes orçamentárias ela só dizia como ia acontecer a lei de orçamento anual, como que ia ser formada a peça orçamentária. Ela dava exatamente as diretrizes e não tinha valores, assim como o PPA. Mas a partir de 2000, com a lei de responsabilidade fiscal, foram acrescidas novas atribuições à LDO a seguir. Além do que ela já constava antes na lei, ela tem que dispor também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, estabelecer critérios de forma de limitação de empenho, estabelecer normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, estabelecer demais condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas, apresentar os anexos de metas fiscais e riscos fiscais. O anexo de metas fiscais é enorme, isso daqui também tem no material de vocês, tá? Tem que conter as metas anuais, contemplando o exercício em questão e 2 exercícios seguintes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Então, todos esses números têm que constar do anexo de metas fiscais na lei de diretrizes. A avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, então, a avaliação que foi feita relativo ao que foi executado no ano anterior tem que constar na lei de diretrizes, né? O demonstrativo das metas anuais, comparando com 3 exercícios anteriores, para comparar se a meta que está sendo prevista para aquele ano está condizente com as dos 3 anos anteriores, né? Evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios, avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência e demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. E ainda tem o anexo de riscos fiscais, que é a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Tudo isso tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para cada PPA, são elaboradas 4 LDOs distintas, abrangendo ao final de 4 anos todas as metas e diretrizes estipuladas no PPA, como eu disse para vocês. Primeiro vem o PPA, né? Então, como o PPA ele tem início no 2º ano do mandato e vai até o 1º ano do mandato subsequente, são 4 anos, cada ano tem a sua lei de diretrizes orçamentárias, né? Contemplando todas as metas e diretrizes estipuladas no PPA. Bom, vamos falar agora da Lei Orçamentária Anual, que é a terceira das 3 leis que nós havíamos comentado, né? Ela abrange orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União detenha a maioria do capital social com direito de voto e o orçamento da Seguridade Social. Ele é um instrumento responsável pela efetivação e execução das todas as diretrizes planejadas para os 4 anos no PPA e para cada ano na LDO, né? Porque é nesse instrumento que haverá a fixação dos valores a serem efetivados e concretizados em cada atividade governamental, ou seja, a LOA é a responsável pela execução de tudo que foi sonhado, foi planejado e colocado em metas no PPA, né? Então, como ela abrange o orçamento fiscal, das empresas, da Seguridade Social, vamos ver um por um. O orçamento fiscal.
abrange os três poderes públicos, os fundos a eles vinculados, bem como os demais órgãos e entidades da administração direta e indireta. Manutenção das atividades governamentais, aplicação em novos investimentos e ações que visem novas políticas públicas. O orçamento de investimento das empresas em que o Estado detém a maioria do capital com direito a voto e a gestão das empresas em que o governo mantém o controle acionário, bem como nas empresas públicas, né? O orçamento da Seguridade Social são entidades a ela vinculadas, fundos e fundações mantidas pelo poder público, gerenciar os institutos que fazem o recolhimento dos recursos públicos para a reversão futura para a própria sociedade. Cada LDO, cada Lei de Diretrizes Orçamentárias, servirá de base para a Lei de Orçamento Anual. A Lei de Orçamento Anual não será aprovada se as metas não estiverem previstas na LDO e no PPA. Essa é a hierarquia que eu vinha falando para vocês, né?